O batismo vem depois da conversão, não é parte dela. É a representação do que aconteceu. Graças à fé do indivíduo em Cristo, a sua antiga vida de pecado é enterrada e o batismo ressuscita-o para uma nova vida em Jesus Cristo. A Inglaterra foi um país católico durante mais de 1000 anos. Em 1509 subiu ao trono Henrique VIII. Casou-se com Catarina de Aragão, mas não foram capazes de ter um herdeiro varão. Por volta de 1527, Henrique decidiu que o casamento devia ser dissolvido, mas o Papa recusou conceder-lhe a anulação. Em 1534, o Parlamento inglês emitiu o Ato de Supremacia, que proclamava o rei Henrique VIII como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Houve quem visse essa legislação como o início do protestantismo em Inglaterra. Outros viam a Igreja Anglicana como a continuação da Igreja Católica, mas agora enquanto Igreja Inglesa com uma autoridade local, o rei. No século XVI, pretendia-se que a Igreja da Inglaterra fosse uma igreja verdadeiramente nacional. Devia ser a Igreja em Inglaterra, não necessariamente uma comunidade religiosa em separado, mas a Igreja de todo o povo. De certa forma, era o desenvolvimento lógico do que estava a acontecer na Europa nessa altura. Surgiam os Estados-nação e não estavam satisfeitos com um poder internacional como o pontificado. A partir do século XIV, em França, na Itália, na Alemanha e em Espanha, todos afirmavam permanecer fiéis à teologia da Igreja Católica Romana, mas exigiam o controlo da sua própria Igreja. Era o desejo de Henrique VIII. Para aqueles que viam nisso a continuação da Igreja Católica, a Igreja de Inglaterra tornava-se agora um meio caminho entre o protestantismo e o catolicismo romano. O protestante Thomas Cranmer ajudou a resolver o problema conjugal de Henrique VIII, propondo que o assunto fosse apresentado não ao Papa, mas aos teólogos e universitários. O primeiro livro de orações habituais, publicado em 1549 e revisto em 1552, tinha sido em grande parte obra de Thomas Cranmer. Este é o livro de 1549, o primeiro livro de orações habituais de Cranmer. A sua importância reside no facto de se ter aproveitado grande parte da beleza da liturgia católica do período medieval e de a ter traduzido para vernáculo de forma a torná-la acessível a todos. O anglicanismo sempre achou que o verdadeiro povo de Deus são os leigos, os batizados. São tão importantes como os clérigos ou como os bispos. E agora, todos podiam participar no culto graças ao trabalho de Cranmer. Em 1533, Cranmer tornou-se arcebispo de Cantuária. Em 1553, o catolicismo foi restaurado em Inglaterra quando Maria Tudor, a filha católica de Catarina de Aragão, se tornou rainha. Cranmer foi queimado vivo, juntamente com umas centenas de protestantes heréticos. Outros protestantes fugiram para o continente europeu, principalmente para cidades protestantes como Estrasburgo, Frankfurt e Genebra. Quando Mary faleceu, em 1558, Isabel subiu ao trono de Inglaterra. Era filha de Ana Bolena, a segunda mulher de Henrique VIII. A Inglaterra voltou a ser um país protestante e os exilados puderam regressar para assistir à conversão da Igreja da Inglaterra de novo ao protestantismo. Entre os dissidentes do modelo anglicano estava um grupo a quem chamavam puritanos. O puritanismo nascera em parte de uma disputa sobre o governo da Igreja. Uma disputa inicial envolvia o uso contínuo de paramentos ou casulas usados pelos sacerdotes nos serviços religiosos. Um dos símbolos distintivos do bispo é o báculo ou bastão episcopal. O bispo é o principal pastor do povo. A ideia do báculo é ser um símbolo de autoridade. Ao ser o principal pastor da Igreja, o bispo tem o poder de salvar aqueles que precisam da salvação. Alguns bispos, ao longo dos anos, não deixaram de lembrar que o seu bastão tinha a outra extremidade aguçada. Sempre que necessário, o bispo podia dar uma espetadela a quem precisasse. Alguns desses puritanos ingleses podiam ser chamados presbiterianos. Os puritanos preocupavam-se muito com a seriedade do pecado, com a sua reparação e com a necessidade de Deus concretizar a conversão das almas individualmente.
Estavam convencidos de que a verdadeira Igreja de Deus não tem bispos e limitavam-se a ter um pastor instruído para a proclamação da palavra através da pregação. Mais tarde, os puritanos passaram a ser chamados independentes e depois congregacionistas. Alguns desses independentes praticavam o batismo de crentes adultos, acabando por se tornar conhecidos como batistas. A Igreja Oficial e o Estado de Inglaterra juntaram-se para resistir a esses críticos, perseguindo muitos deles. Depois da Reforma Protestante, um período de consolidação começou a delinear as fronteiras teológicas e políticas da Europa. Em 1555, a Paz de Augsburgo pôs fim à guerra entre os exércitos luterano e católico do Sacro Imperador Romano Carlos V. Isso possibilitou que cada um dos governantes dentro do Império determinasse se o seu território seria luterano ou católico. Não era permitida nenhuma outra religião. Em França, os frequentes conflitos religiosos terminaram com o Édito de Nantes, em 1598. Esse édito concedeu um determinado grau de liberdade religiosa aos protestantes franceses, chamados huguenotes, mas foi abandonado quase um século depois. Os huguenotes foram forçados a retirar-se para as montanhas ou então a emigrarem. No começo do século XVII, o rei Jaime VI da Escócia tornou-se Jaime I de Inglaterra e organizou uma conferência para resolver as disputas entre os bispos anglicanos e os reformistas. Embora a conferência não tenha conseguido resolver os problemas maiores relacionados com o governo da Igreja e com o culto, exigiu uma tradução oficial da Bíblia para ser usada em todas as igrejas britânicas. A chamada versão autorizada da Bíblia, mais conhecida como King James Version, apareceu em 1611. No século XVII, a Guerra dos 30 Anos decorreu nos territórios do Sacro Império Romano, terminando com a Paz de Westfália em 1648. O Império reconhecia agora as igrejas reformistas, além da católica e da luterana. As guerras civis inglesas, na década de 40, deram liberdade durante alguns anos aos presbiterianos, aos dissidentes independentes e aos Quakers. Fundados por George Fox, no final da década de 1640 e conhecidos como Sociedade dos Amigos entre os seus membros, os Quakers levaram a cabo várias condenações que foram consideradas demasiado radicais pelo resto da sociedade. Os Quakers defendiam que as práticas protestantes tradicionais, como o culto, o batismo e a Eucaristia, eram externas e deviam ser rejeitadas. Não autorizavam nenhuma hierarquia especial de ministros e, devido a isso, as mulheres chegaram a ter mais autoridade na sua comunidade do que em quaisquer outros grupos protestantes. Acreditavam na revelação imediata através do trabalho espiritual e da vida das pessoas crentes e viam a revelação bíblica como uma norma claramente secundária. Podia-se chegar a essa revelação através da luz interior que mostra Deus a todas as pessoas. As pessoas entram uma de cada vez ou com as famílias e sentam-se em silêncio. Este silêncio continua durante cerca de 1 hora, dependendo do que se está a passar e da forma como as pessoas se sentem. A ideia de que Deus habita em todas as pessoas começou com os Quakers. Tudo deriva desse conceito, incluindo a revelação contínua e a procura da verdade. Eu só me levanto e quebro o silêncio quando o meu coração se manifesta. Sei que tenho algo mesmo a dizer, mas frequentemente parece que há um espírito a mover-se entre nós. No decurso do século XVII, alguns protestantes reformistas e luteranos começaram a queixar-se do caráter da fé e da vida religiosa que tinha emergido dos esforços mútuos para definir a ortodoxia. Esses críticos foram chamados pietistas. O pietismo causou na prática uma grande atividade, inclusive em questões sociais como a educação, a ajuda aos pobres, a abolição da escravatura e a luta contra o alcoolismo. A experiência religiosa inglesa terminou em 1660, quando a monarquia foi restaurada com a subida ao trono de Carlos II e a religião anglicana foi rapidamente restabelecida. Os protestantes fora da Igreja da Inglaterra tornaram-se oficialmente conhecidos como dissidentes, e o Ato de Tolerância de 1689 permitiu que mantivessem os seus serviços de culto. A Renascença evangélica